Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre transformação de estado em um sistema aberto. Ora, gente, nós vimos, durante o estudo dos gases, nós vimos a transformação isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isocórica ou isovolumétrica e a transformação geral dos gases. Tá? Hoje nós vamos ver a transformação do gás em um sistema aberto. Mas para isso, eu preciso ter alguns conhecimentos. Primeiro conhecimento que eu tenho que ter, que eu já coloquei aqui para vocês, mas vou reprisar. Por exemplo, a temperatura de um corpo corresponde ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior for a temperatura desse corpo, maior será seu grau de agitação. Quanto menor, menor será seu grau de agitação. Tá. Nós estudamos na transformação isovolumétrica que quando eu aumento a temperatura em um ambiente fechado, a pressão aumenta. Lembram disso? Ora, gente, mas quando eu aumento a temperatura em um ambiente aberto, a pressão diminui. E por quê? Aí eu preciso entender uma coisa. Ora, gente, se o ambiente está aberto e eu aumento a temperatura, o que acontece com as moléculas de gás? Elas começam a se movimentar com mais velocidade e se afastam mais umas das outras, fazendo com que a pressão naquela localidade diminua. Vamos ver aqui um exemplo. Ora, o globo terrestre, eu tenho os polos, polo norte, polo sul, e eu tenho a linha do Equador. Nos polos, a temperatura é menor do que na linha do Equador. Então, lá se a temperatura é menor, o que acontece com a atmosfera? Ele fica mais concentrado, mais denso. Com isso, a pressão é maior. Na linha do Equador, como a temperatura é maior, as moléculas se afastam mais uma das outras, porque ela aumenta a sua velocidade, aumenta o seu grau de agitação, e aí elas ficam mais afastadas, fazendo com que o ar fique rarefeito e diminua a pressão. E aí o que acontece? Por isso é que em geografia a gente diz que os ventos se deslocam dos polos para a linha do Equador. Por quê? Porque nos polos existe uma alta pressão e na linha do Equador uma baixa pressão. E os ventos se deslocam de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Eu estou colocando isso para a gente entender a transformação de um gás num sistema aberto. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho dois cilindros abertos. No primeiro cilindro, que é o cilindro inicial, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 moléculas. Esse N aqui significa o número de moléculas. No cilindro final, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 moléculas. Então, eu preciso desse entendimento para poder entender a transformação de um sistema aberto. Então, veja aqui, ó. Aqui, ó. Qual é o volume inicial? 4 litros. O volume final, também 4 litros. Perceba que o volume não variou. A pressão inicial, 1 atm. A pressão final, 1 atm, também não variou. Temperatura inicial, 200 Kelvin. Temperatura final, 400 Kelvin. Perceba que a temperatura variou. Número de moléculas, 8. Inicial. Número de moléculas, final, 4. Então perceba que o número de moléculas variou. Ora, vocês poderiam me perguntar, Chaguinha, se aumentou a temperatura, por que a pressão não variou? Presta atenção, aqui é um sistema aberto. A pressão, na realidade, vai variar.
o que acontece? Como ela vai variar ao mesmo tempo dos dois cilindros, então não altera no nosso resultado. Entenderam, gente? Então percebam que ali a gente considera a pressão como se fosse uma TM. Mas na realidade, essa pressão, na prática, ela varia. E por que a gente considera essa pressão como se fosse constante, como se não variasse? É porque no resultado dos problemas, ela não vai alterar em nada. Se vai variar do cilindro inicial, também vai variar do cilindro final. Vai ficar a mesma pressão. Qual é a pressão que vai ficar? A pressão da localidade. Entenderam, gente? Então vocês precisam entender isso. Porque senão vocês vão dizer, poxa, na aula tal, o Chaguinha disse que quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão. E dessa agora a temperatura está aumentando e a pressão não está aumentando. Entenderam a explicação para vocês poderem entender isso? Então é isso. Vamos aqui de novo. Então, volume igual, pressão igual. Agora, temperatura. Quando eu aumento a temperatura de 200 para 400, o número de moléculas diminui de 8 para 4. Quando eu dobro a temperatura, o número de moléculas reduz a metade. O que acontece? Quando eu aqueço isso aqui, tinha 8 moléculas, que é isso aqui. As moléculas começaram a se agitar, ficaram mais distantes umas das outras e 4 moléculas fugiram deste recipiente. Entenderam, gente? Então é assim que acontece na transformação de um sistema aberto. O que acontece também? Quando eu dobro a temperatura, o número de moléculas se reduz à metade. Então, isto é uma grandeza inversamente proporcional. Entenderam? Então, quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, o número de moléculas vezes a temperatura é igual a uma constante. Vamos ver aqui, ó. 8 vezes 200, 1.600. Vamos aqui, ó. 4 vezes 400, 1.600. Então, aqui dá 1.600 e aqui dá 1.600. Mostrando que acontece uma constante. Entenderam, gente? Então, vocês precisam entender isso para poder entender a transformação de um gás em um sistema aberto. Equação geral em um sistema aberto. Aqui eu tenho a equação geral. Olha aqui, ó. VI vezes PI dividido por TI vezes NI, que é igual a VF vezes PF dividido por TF vezes NF. Este aqui são os iniciais e este aqui são os finais. O que eu tenho que não varia? Volume e pressão. Então, se o volume e a pressão não variam, então eu preciso eliminar VI vezes PI, VF vezes PF. Com o que eu fico? Eu fico com TI vezes NI igual a TF vezes NF, que é a equação do sistema aberto. A equação do sistema aberto é esta aqui, ó. TI vezes NI igual a NF vezes TF. Entenderam, gente? Ou seja, esta é a equação que eu vou utilizá-la todas as vezes que eu for resolver um problema que se trate de um sistema aberto. Olha aqui, ó. A quantidade de matéria, número de moléculas do gás dentro do recipiente aberto é inversamente proporcional à temperatura absoluta T. Ou seja, o número de moléculas num sistema aberto é inversamente proporcional à temperatura T. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, o número de moléculas diminui. No sentido inverso, quando eu diminuo a temperatura, o número de moléculas aumenta. Entenderam, gente? É isto que significa a transformação no sistema aberto. E eu quero que vocês entendam. Aqui não se decora, aqui se aprende. Química comigo se aprende. Agora nós vamos ver como é que acontece isso em um gráfico. Aqui eu tenho um gráfico de um sistema aberto.
Aqui é o eixo do número de moléculas, que varia de 0 a 10. Aqui é o eixo da temperatura absoluta, T. Ora, gente, quando eu tenho 8 moléculas, a minha temperatura é 200. Quando eu tenho 8 moléculas, a minha temperatura é 200. Quando eu tenho 4 moléculas, a minha temperatura é 400. Quando eu tenho 4 moléculas, a minha temperatura é 400. E isto aqui forma o quê? Isto aqui forma uma hipérbole. Percebam que eu fiz duas hipérboles para mostrar para vocês que quanto mais distante a hipérbole estiver da origem, maior será a sua temperatura. Esta hipérbole está a esta distância da origem. Esta aqui está mais distante. Esta que está mais perto da origem é 200. Esta que está mais distante da origem é 300. Ou seja, repetindo, quanto mais distante a hipérbole estiver da origem, maior será a sua temperatura. Olha aqui, o gráfico que representa a variação das grandezas inversamente proporcional é uma hipérbole. Então, o gráfico que representa as grandezas inversamente proporcionais forma uma hipérbole. Lembram que nós vimos isto na transformação isotérmica, que também formava uma hipérbole, e que nós dissemos que esta hipérbole a gente ia chamar de isotérmica. Lembram disso? Então, gente, é isso que eu quero que vocês percebam. Eu quero que vocês aprendam. Eu não quero que vocês decorem. Então, todas as vezes que nós formos estudar a transformação de um gás no sistema aberto, a equação é NI vezes TI igual NF vezes TF. E vai sempre formar uma hipérbole. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante, de dar o like, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem, eu vou estar deixando um link com a relação de exercício sobre esta aula. E no final da relação de exercício eu deixo as respostas. Primeiro respondam e depois confiram quanto vocês acertaram. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, meus alunos, era isso e até a nossa próxima aula.